Mais uma terça de live começando aqui no Tatuí Empreendedor. Uma excelente noite, seja muito bem-vindo. Estamos felizes de estar retornando às nossas lives e com convidados que estão, assim, na real, inspirando demais. Semana passada, né, a gente teve o Lucas Mazo, que ele é atleta olímpico, e foi uma live maravilhosa. Se você perdeu, clica aí que a live tá salva e vai lá se inspirar. E hoje a gente vai trazer a Samila Carneiro, que também tem uma história muito inspiradora, muito motivadora, de superação, de às vezes a gente vai contra aquilo que é o nosso propósito. Mas é onde está o nosso propósito, é ali que a gente é feliz, é ali que a gente tem sucesso. Quando a gente agarra aquilo com todas as forças que a gente consegue dar seguimento. Então vamos entrando, muito boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar, sejam muito bem-vindos. Essa semana tem podcast, tá? Estamos aí todas as quintas, às 8h59 com o nosso podcast, tá? Apresentado pela maravilhosa Evelyn e pelo Cris, pessoas maravilhosas, sensacionais, que vão extraindo só o melhor dos nossos convidados. Vamos ver quem vai entrando aí. Samila já chegou. Vamos esperar o pessoal ir chegando. E vai acompanhando a gente aqui nas redes sociais, acompanhando lá no canal do YouTube também. Os podcasts ficam gravados, já tá tudo lá, tem muita gente bacana, muito conteúdo que dá para você ir ali se motivando, se inspirando através de outras histórias, pessoas que começaram ali, muitas vezes ali eram ainda CLT, né? E não que você não tenha que ser, mas para você que tem esse espírito dentro de você, que é empreendedor, mas que ainda tem muito medo, né? Às vezes de dar o primeiro passo. Assistindo outras histórias, vivenciando a realidade de outras pessoas, às vezes falta aquele pontapézinho ali para você dar o seu ponto de partida. E nós, o Tatuí Empreendedor, estamos aqui para te ajudar a encarar isso de frente, essa mudança de mentalidade. Vou chamar a Samela. Gente, mudou o horário do podcast, é 19h59. Olha, eu esquecendo. É que mudamos recentemente, então dá esse descontinho para mim. Já convidei a Samela para entrar. Estão entrando, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, eu acho que eu tô. Você tá me ouvindo legal? Tá um pouquinho, tá cortando um pouquinho. Vamos ver, peraí. Ah, tá melhor agora. Melhorou? Melhorou. Vou nem me mexer, então. Muito bem-vinda, Samela. Um prazer receber você aqui no canal do Tatuí Empreendedor. Né? Muito. Eu vou te contar como que foi que eu te encontrei. Conta. A Bettina Rudolph falou sobre você em uma live. E aí eu falei, deixa eu conhecer essa garota. Uma live ou foi no Do stories? curso dela. É de um curso dela. Sim. E aí eu não estava assistindo. Uma cliente minha que comentou comigo, falou, olha, a Bettina falou sobre e tal, ela me mostrou lá, falei, deixa eu conhecer. E me encantei ali só de entrar ali na sua página, de ver a alegria que você tem uma energia muito bacana. Eu falei, essa moça deve ter uma história sensacional para influenciar pessoas. Eu nunca vou conseguir agradecer por tudo que a Bettina trouxe para mim, sabe? Por todo o reconhecimento. Porque às vezes quando a gente está aqui no Instagram, a gente, por mais que tenha alguma interação, a gente fica assim, ai, mas será que tá legal mesmo, né? Será que... Aí quando você vê uma pessoa, uma mulher que representa, eu admiro demais a Bettina, me notar, aí eu falei, não, vou ter que me dar um mérito, me respeito, Bettina.
muitas pessoas, muitas mulheres vieram dela, de quando ela me repostou nos stories dela. Olha, eu vim pela B, mas eu vim por você. Eu tenho até os prints de todas elas que falaram isso, porque é um incentivo muito grande, é um reconhecimento, assim, um empurrão que não dá para descrever. É muito legal. Porque, às vezes, assim, não é que a gente necessita da aprovação de outras pessoas, mas quando vem de alguém tão respeitada, você tem que colocar o salto e falar: desculpa, querida. Precisa celebrar as nossas vitórias, Claro. na verdade, né? Porque quando ela falou, ela mencionou não só a Betina, mas também a Gabi Pazos. É uma mulher, assim, de muita referência para mim, sabe? O conteúdo e tudo mais. E ela também notou, falou de mim nos stories dela. E não é só mencionar, mas mencionar de uma visão positiva, né? Mencionar como, olha só, se ela não tivesse continuado, não tivesse postado, tivesse com vergonha do que ela trabalha, muito possivelmente ela não teria chegado a pessoas como a Betina, a Elia ou a muitas outras que hoje me conhecem, né? Sim. Então, se apresente para nós. Quem é a Samela Carneiro? Ai, você acredita que quando eu estava tentando meditar um pouco a respeito do que eu ia falar, eu estava pensando como é muito difícil falar a respeito de si, né? Falar dos outros é mais fácil, saber as qualidades dos outros, admirar as características dos outros é muito fácil, mas quando a gente olha para si mesmo, às vezes dá uma, meu Deus, calma aí, como é que tudo começou? Para, calma, eu nunca pensei muito bem para ver sobre isso. E eu tive o cuidado de não escrever nada, sabe? Não ficar rotulado, aquele roteiro. Porque aí eu deixaria de ser eu, né? Deixaria de ser fluente. Eu fiquei com medo de ficar muito engessada. Eu queria escrever detalhezinhos. Então, o que rolar hoje vai ser o É que isso aí. rolar. Se vira nos 30. Tem muita visão, muito roteiro, script. Vamos lá, é isso. Bora. Bom, eu sou Samela Carneiro, nascida aqui em Guarujá. Moro em Guarujá também. A limpeza, que nem tu tinha me perguntado, né? Como é que começou a limpeza na tua vida? E apesar do Instagram ter um início, né? Quando eu abri a página, a limpeza sempre esteve presente na minha vida, né? Eu sou filha de zelador. Meu pai é zelador de um condomínio. Até hoje, aliás, 30 anos ele mora, mais de 30 anos no mesmo prédio. E minha mãe cuidava da limpeza dos apartamentos do prédio. Então, desde muito pequena, eu sempre fiz faxina. Sempre tive no meio de produtos de limpeza, de pessoas, de servir, de me comunicar, de receber quem está chegando, tudo mais. Sempre fez parte da minha vida. Então não teve o início a limpeza, né? A limpeza que me achou, na verdade. Eu já cresci nesse meio. O Instagram foi uma forma de comunicação mesmo, né? Uma ferramenta de trabalho para começar, quando eu realmente decidi empreender com limpeza, uma baita de uma ferramenta, mas não teve um início, assim, uma coisa que, agora eu vou começar a fazer faxina. Eu sempre fiz faxina, sempre fiz faxina. Isso ali tá desde pequenininho, que foi o mundo que você viveu, né? E não tem nada de errado nisso, né? Porque é que nem você falou, né? Muita gente às vezes olha com um olhar negativo. E, cara, se é o que você gosta, você é feliz, é o que traz o seu sustento, não tem nada de errado com isso. Absolutamente Exatamente. E nada de errado. uma das coisas que eu tento trazer no Instagram, apesar de ter bastante humor, né? Bastante coisa, a gente não pode perder. Eu não posso, na verdade, perder o foco do porquê eu abri o Instagram em si, né? Que é trazer esse olhar de valorização para nós da classe de limpeza, porque apesar da minha mãe trabalhar com limpeza, eu não estou só perpetuando a minha mãe, ou eu não sou diarista porque não tive opção, ou porque não estudei. Eu sou diarista porque eu quero, eu trabalho com Sim. limpeza porque eu quero, porque eu gosto, porque foi onde eu me encontrei e às vezes a gente tem que lidar até com os nossos próprios preconceitos, né? Em falar, não, é isso aqui que eu gosto, eu me sinto bem, e agora eu vou achar um jeito de conseguir empreender ou tornar isso um negócio para mim, um negócio para minha vida. Então, é mais do que só perpetuar, ou não é só porque a minha mãe trabalhou com limpeza, ou só porque foi a oportunidade que eu tive. Eu realmente escolhi trabalhar com limpeza, eu trabalho com limpeza porque eu quero, porque eu gosto, sou muito feliz. E eu quero que todos que me sigam saibam disso, né? Que não me vejam como tem nenhuma coitada aqui. Não tem. Graças a Deus. Ponderar. Tá certinho, é isso mesmo.
E eu falo que a melhor coisa é quando você se aceita e entende sobre a sua identidade, né? Porque aí o que os outros falam é só um problema deles mesmo, não tem a ver com você. Porque você não se enquadra naquilo, né? Naquele olhar, naquela visão. E aí, conta pra mim, você cresceu nesse meio, sua mãe já trabalhava com limpeza, seu pai zelador, e aí como foi? Assim, eu tive. Eu fiquei pensando, né, se eu falaria sobre isso ou não, mas como a gente está no Setembro Amarelo, eu acho muito importante, na verdade, trazer até essa conscientização de saúde mental, de ansiedade e tudo mais, porque eu trabalhei numa escola. Durante um tempo eu trabalhei na escola, porque eu sempre fui muito apaixonada por criança, por ensinar, por esse universo assim, pedagógico, também é a minha segunda paixão, digamos assim. E eu queria muito seguir nessa profissão, seguir esses passos, enfim, mas quando eu estava trabalhando na escolinha, eu tive que me ausentar por um tempo por causa da depressão. Eu fiz um tratamento grande de ansiedade, depressão, e nesse período parece que minha vida ficou meio que estagnada. E a única coisa que eu conseguia fazer, que eu sentia um certo prazer, era trabalhar com a limpeza. Eu trabalhava com a minha mãe. Eu trabalhava com a minha mãe nesse. Então, trabalhar fora não era uma opção, até que eu tinha um atestado mesmo. Eu fiquei realmente em tratamento nesse período. E por isso que eu bato tanto na tecla, agora não mais, mas no começo, assim que eu fiz o Instagram, eu batia muito na tecla da saúde mental, como a limpeza influencia na sua saúde mental, como que teu ambiente favorece ou não teu estado de espírito, o seu humor, a sua produtividade. A limpeza é diretamente ligada com tudo isso. E eu conseguia perceber isso porque quando eu estava trabalhando com limpeza, eu me sentia muito melhor, eu me sentia muito bem. Tentei voltar para o mercado de trabalho CLT algumas vezes e não conseguia, porque a ansiedade voltava daquele jeito e eu percebia que o negócio não estava andando, não ia conseguir até então. E é uma história curiosa, porque eu fiz esse tratamento, melhorei, fiquei bem, voltei a fazer atividade física, voltei a sorrir, voltei a viver. Foi um período difícil, mas que eu consegui superar. As coisas, né? As coisas voltaram ao normal. E aí eu quis voltar com os meus planos e estudar pedagogia. Prestei vestibular, passei no vestibular, isso foi no mês de janeiro. Passei no vestibular em janeiro. Em fevereiro eu descobri que estava grávida, em março veio a pandemia. Nossa. Ou seja, bloco total, você não vai, querida. Anjo, você sossega aí que agora não dá. Só que aí depois, minha gravidez não foi planejada, assim, foi um susto mesmo, e foi um período que eu precisei me adaptar. Só que depois que você vira mãe, as suas perspectivas, o seu muda de um jeito que eu não sei se você. Mas Eu assim, tenho. então você sabe bem disso, né? A sua cabeça muda 360, 360 não, né? Porque 360 você volta no mesmo lugar. 180, você volta. Você Sim. dá um giro e agora a sua vida é em função ou para o bem-estar daquele ser que chegou na tua vida e que é o maior mundo que uma pessoa pode ter. Então, todos aqueles planos, toda aquela ansiedade, toda aquela loucura que eu vivia, a minha filha veio para colorir totalmente a minha vida. E depois que ela nasceu, foi que eu realmente percebi, eu não quero voltar a trabalhar como eu estava trabalhando. Não queria trabalhar todos os dias, Você queria como ter eu seu tempo. eu queria tempo com ela, eu queria ficar com ela. E para isso eu precisava trabalhar sim, mas de uma forma que eu conseguisse fazer meus horários, né? Fazer meus horários e conseguir. Se acontecer alguma coisa, eu preciso ter essa flexibilidade de agenda e tudo mais. E aí eu conversei com a minha mãe sobre isso. Eu falei, mãe, eu acho que eu vou voltar a fazer a limpeza, né? Aí minha mãe falou, ai, Samila, será? Eu falei, não, mãe, mas vai ser diferente agora. Eu vou fazer diferente. Porque aí sim eu fui buscar conhecimento, agora visando a minha filha, né? Você tem um porquê, parece que é clichê. A Sim. gente, se- a gente sempre vê toda pessoa que fala de marketing, fala, né? Você precisa ter um porquê, mas é uma verdade muito grande. Agora eu tenho um porquê. E eu precisava fazer algo a respeito disso. Então eu comecei a buscar conhecimento. Tá, legal, eu vou trabalhar com limpeza, mas como eu vou me divulgar? Porque eu queria trabalhar com limpeza, mas eu queria trabalhar de uma forma mais leve, mais rápida, com clientes que eu já passei muitas situações, né?
sou diarista, agora eu consigo mostrar mais o meu trabalho de uma forma melhor no Instagram, mas antigamente não tinha Instagram, não. A gente caía em várias casas, passou por diversas situações e eu não queria passar por isso também, né? Então eu fui buscar conhecimento de técnicas, de produtos, de pessoas que já trabalhavam com limpeza, de pH, de várias coisas para poder agregar no meu trabalho, para que eu pudesse trabalhar com limpeza, mas que fosse de uma forma diferente. Eu quero Sim. muito trabalhar com limpeza, mas eu quero uma outra visão. E foi isso que eu fiz. Eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença, E, né? E é bacana o que você está falando, porque assim, às vezes é um mundo que muitas pessoas que estão nesse mesmo ramo não conhecem. E é algo que vai valorizar ainda mais o trabalho dela, né? sim, Você ter um conhecimento diferente, saber o que usar, como usar, né? E muita gente não sabe, né, Samela, que sim. tem esses cursos. Eu vi você falando sobre um curso sobre pH. Eu nem fazia ideia que tinha todas essas coisas voltadas para a área de limpeza. E curso de produtos químicos, porque os produtos profissionais são muito bons, porque eles te dão uma agilidade na limpeza, né? Quando você lida com produtos profissionais, você é como se o produto trabalha para você, né? Você não precisa ficar esfregando. Você domina o produto, você faz o que quiser, mas você precisa saber usar, porque senão você estraga as coisas do teu cliente, né? Então precisa realmente entender o produto profissional, em que superfície ele age, aprender a respeitar as poluições. E isso realmente é um conhecimento que deveria todas as pessoas que trabalham com limpeza deveriam saber para poder até elas mesmas se sentirem capazes. Porque muitas meninas que me seguem, às vezes têm um olhar de que, ai, será que eu sei? Será que eu não sei? Eu tenho medo de tanta coisa. Mas a partir do momento que você busca conhecimento, você vai atrás, aprende, domina o assunto, você não tem medo. Você não tem medo de errar, porque você sabe, né? Você Sim, estudou, você tem a garantia, você garante o seu trabalho. claro. E isso ajuda em tudo, no posicionamento, na sua forma de se apresentar, porque você domina aquela área, né? Não tem ninguém que Sim, saiba mais que você, entre aspas, nesse sentido. sim, sim. É, e é muito bacana até para sua cliente, né? Essa sua expertise. Ela vai falar, gente, ela não vai fazer nada errado aqui, né? Estou em boas mãos. E Não tem. como que foi quando você resolveu dar esse pontapé de empreender como diarista? Como que foi essa recepção, assim, pelos seus familiares? Porque, assim, a gente sabe, né? A gente não precisa ter vergonha de falar sobre isso, porque as pessoas têm um preconceito. Eu acredito até pela sua mãe falar assim, não, minha filha, não quero o mesmo para você, vai estudar e tudo mais, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda têm um olhar, vamos dizer assim, restritivo, né? É como se isso não fosse emprego, isso não fosse uma profissão, e é uma profissão como todas as outras. Tanto que fora do Brasil é muito mais valorizada, né? As pessoas Exatamente. saem daqui para ir trabalhar com limpeza. Existe todo um histórico por trás dessa desvalorização que a gente tem aqui com a limpeza, porque, na verdade, é algo também que eu fui atrás disso, né? Por que existe toda essa desvalorização que em outros países não tem? Não é que não tem, até tem, mas aqui no Brasil um negócio louco em relação à limpeza. Então, além do preconceito das pessoas em si com essa profissão, existe o preconceito racial também em relação a essas coisas, porque quando a gente pensa em desvalorização, a gente volta. Por que a profissão de empregada doméstica, de diarista, é visto como inferior? Porque era uma profissão que era feita por escravos, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Olha só, há pouco mais de 100 anos atrás tinham escravos no Brasil. Escravos. Então, essas funções braçal, esse trabalho braçal, era feito pelos escravos, por gente negra. Já Sim, ouviu falar de serviço preto? sim. É um negócio que, assim, se você for pensar, é pouco tempo, né? Para tudo isso acontecer. Pouquíssimo tempo. Por isso que é a passinhos de formiga, né? Sempre que eu tô aqui no meu Instagram e outras diaristas vêm falar comigo, vêm conversar comigo, o ideal é que a gente se una mesmo, né? Se una para trazer valorização,
para trazer visibilidade, para as pessoas conseguirem ver a limpeza com esse olhar de uma pessoa. Eu posso querer trabalhar, eu posso ser uma diarista que ganha bem, eu posso ser uma diarista que tem uma vida social normal, eu não preciso ser aquela pobre coitada, não preciso chegar na casa do cliente toda rasgada, eu posso chegar arrumada e desempenhar esse trabalho que aqui no Brasil é como algo inferior, porque eram feitos por escravos. E assim, por mais que você ou as pessoas no geral não saibam desse histórico, o preconceito nas entrelinhas é por isso. Porque, por exemplo, quando eu chego na casa do cliente, eu falo, minha diária é tanto. Ele fala, que absurdo, quem decide, quem paga o seu dinheiro sou eu. Calma assim. É porque eu tô indo limpar. Existe isso, meu Deus. Existe muito, muito. Então, a pessoa acredita que é ela que tem que decidir quanto vai pagar, como se ela estivesse fazendo um favor por deixar a limpeza ser feita na casa dela. E vai ser de hoje para amanhã que a gente vai conseguir mudar essa visão? Não. Mas Não. nós juntas, diaristas juntas, Sim. pessoas profissionais de limpeza juntos, tem todo o arsenal para a gente conseguir mudar essa visão dos profissionais da limpeza. Sim. E como que foi aí quando você falou para sua mãe, não, mãe, é isso que eu quero? Como que foi que você abriu o seu Instagram e começou a realmente isso ser validado? Minha mãe me apoiou. Não vou dizer que minha mãe foi aquela assim, não. Minha mãe sempre me apoiou. Desde o começo, ela sempre achou super legal. Meu pai que ficou meio assim, tipo... Porque eu tenho curso de hotelaria e turismo, né? Meu pai, você estudou para se pregar privada? Meu pai falou isso para mim. E aí, eu já sabia de tudo isso, mas ao mesmo tempo que existiam pessoas que falavam ou que jogavam uma piadinha, assim que eu abri o Instagram, eu via várias pessoas, comentários de parentes, então, agora é diarista, com limpeza, pessoal da escola que estudou comigo. Tem até um negócio curioso que aconteceu, que meu marido, assim que eu fiz a página do Instagram depois de um tempo, ele quis me fazer uma surpresa e colocou um anúncio meu numa página aqui de Guarujá Mil Grau. E aí, nesse dia que fez a postagem, né, eu tomei um susto, eu vi, meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo comentando. Nisso, eu vi uma colega minha de escola que tinha curtido a postagem e foi uma coincidência. Eu falei, gente, deixa eu ir lá olhar, ver como é que fulana tá. E aí, quando eu entrei nos stories, ela tinha colocado assim, ó, o legal mesmo é ver os inteligentes da sala virando faxineiro. Meu Deus. E foi muita coisa, não tem como dizer que não foi pra mim, porque a minha Sim, publicação parece, sei lá, de faxineira, era da minha sala. Como assim? sim. Como assim não era pra mim? No dia eu cheguei na casa de um cliente, foi um cliente que eu vi, e eu fiquei meio assim, e eu até falei sobre isso nos stories, e depois disso eu já ouvi alguns comentários de parentes mesmo, né? Falando, ai, esfregar privada, o que eu mais ouço é, mas você é tão inteligente, Samila? Mas você é tão inteligente, Samila? Ah, então pra fazer limpeza tinha que ser burra? Meu Como assim? Não Deus. tô entendendo. Não tem muito nexo Às isso. vezes fala, mas você é tão bonito, fala, uai, agora pra você fazer tem que ser feio? Como assim? Errado. Então, no começo, realmente, existe aquele choque de pessoas que não, que falaram, que debocharam, que agora é faxineira, mas também teve outras pessoas que apoiaram super. Amigas minhas que estão aqui no Instagram comigo desde que eu tinha 100 seguidores e sempre gostaram, engajaram, apoiaram. E eu decidi focar mais nesses, mais nos que me apoiavam, criticavam, que graças a Deus os que me apoiavam sempre foi maior do que o número dos que me criticavam. Isso é muito importante, mas é porque você se validou antes, você tinha certeza do que você queria. É Sim. por isso que a gente bate muito na tecla do encontrar o seu propósito. Porque se você não encontra o seu propósito, você não sabe aquilo que você quer, porque o seu propósito gera valor na vida das pessoas. Então qualquer coisa que as pessoas te falam te abala, né? Te desestrutura. E você sabia quem você era, o que você queria, o que te fazia feliz. Você passou por um período que te mostrou que aquilo que era que te trazia energia, vitalidade, que te tirava ali da ansiedade, de uma depressão. Sim. Então, é muito legal de ver a maneira com que você coloca isso nas redes sociais, né? E ver a quantidade de pessoas que estão ali na mesma que você e te admiram e estão fazendo. Depois que eu entrei no seu Instagram, eu fui ver a quantidade de diaristas
que estão colocando ali nas redes sociais de uma maneira completamente diferente, O sabe? nosso grito de ação, exatamente. Gente, eu achei muito válido, achei muito legal. Comecei a seguir pessoas, porque eu tava hoje aqui em casa limpando, né? E Sim, fazendo isso, gente. Cara, isso aqui não é um negócio fácil, não é para qualquer um. Não é, não é. Você tem que gostar disso, porque não é fácil. é. É muito puxado, sabe? É uma coisa que, tipo, é mental. Organização é um negócio que você tem que estar com a sua mente organizada. Senão, como é que você organiza todo o resto? Sim, exatamente. Né? A empresa tem muito essa função. E hoje, por exemplo, a minha mãe sempre foi muito elogiada por todas as faxinas que ela fazia aqui nos apartamentos e tudo mais. E ela não tinha metade dos recursos que hoje a gente usa. Que hoje as diaristas que têm Instagram, que vieram para mostrar a cara, vieram mostrar, falar a respeito de valorização, do nosso grito, de tem que nos valorizar assim, diarista estuda assim. E e tudo mais. Hoje a gente pode contar com produtos bons que nos auxiliam, com equipamentos bons que ajudam e acabam ajudando no nosso trabalho. Então, não é um trabalho que é extremamente exaustivo, porque justamente o Instagram te dá essa autoridade de você conseguir chegar no cliente e falar assim: olha, eu me comprometo com a limpeza da tua casa, mas eu não vou conseguir fazer tudo num dia só. Não tem condições de você limpar detalhadamente uma casa num dia só. Ou você escolhe qualidade ou você escolhe a quantidade. Não é fácil falar isso. No Instagram é muito melhor, porque você fala, você consegue educar uma audiência. E hoje 100% da minha agenda é Instagram. 100% dos meus clientes são Instagram. Então assim, a visibilidade que a página traz, essa oportunidade da gente mostrar, olha, eu trabalho assim, trabalho assim, trabalho assado, nos dá capacidade de não ficar extremamente esgotada, porque a Sim, gente se compromete com a qualidade, não com a quantidade. Então, o cliente, por exemplo, hoje que me chama para limpeza, ele sabe que eu vou limpar minuciosamente o que ele precisar, mas que muito provavelmente no primeiro atendimento eu não vou conseguir chegar em todos os cômodos. sim. Então, esse posicionamento, na verdade, ajuda na qualidade do meu serviço. Porque eu me comprometo com a qualidade. O cliente não fica frustrado, esperando que eu chegue na casa dele e fique exaustivamente trabalhando como antes. Não. Meu trabalho é como qualquer outro. Eu tenho carga horária, eu tenho meu horário de almoço, eu tenho horário para entrar, tenho horário para sair. Então, por mais que seja realmente um trabalho braçal, exige da gente fisicamente, não é como antigamente. Por exemplo, que né, Não não tinha tinha tanto hora. só tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Então, isso hoje é algo que vai mudando. E graças a Deus as pessoas também mudam, né? Tanto Sim, porque no Instagram eu falo muito com diaristas, mas eu também falo com cliente, porque eu tento ver os dois lados, né? Lógico que eu vou puxar mais sardinha para minha classe, para as diaristas, e eu entendo mais o lado delas, mas eu também entendo o cliente que muitas vezes procura uma profissional para sua casa que não está capacitada, ou que de repente sim. coisa dentro de casa, ou que não é tão honesto quanto parece, ou que muitas vezes está ali dentro, porque você está na casa de um cliente, você mexe muito na intimidade, né? Você está dentro do ambiente, você tem que Sim. saber trabalhar dentro. Você tem que levar sua energia, mas você tem que saber de pessoas. Você tem que saber lidar muito bem com pessoas. Então, o Instagram dá essa autoridade para a gente conseguir chegar em clientes também que valorizem o nosso trabalho. Sim. E aproveitando o gancho, ó, tem uma pergunta. Ó. É limpeza domiciliar? Se sim, você faz uma análise do ambiente antes de selecionar os materiais adequados para limpeza? Sim. Sim. E hoje eu não tenho como fazer visita técnica. Antes eu gostava de fazer visita técnica, por exemplo, quando eu atendia aqui em Guarujá. Então, às vezes eu ia no apartamento, dava uma olhada para saber, até para eu, porque eu levo meus materiais de limpeza, né? Os meus materiais profissionais, eu peço que o cliente tenha em casa o básico de produtos, né? Por exemplo, detergente neutro, uma água sanitária, coisas que normalmente se tem e que eu não preciso levar, porque é um peso desnecessário, né? Muitas vezes o cliente tem. Mas os produtos profissionais, eu levo. Eu me comprometo com os meus produtos profissionais, meus equipamentos, todas as coisas que eu uso, eu levo. Mas é interessante eu saber, por exemplo, o piso, porque tem produto próprio para piso, para
para certas superfícies, para laminado, porcelanato, como que é a tua mobília e tal. Antes eu fazia essa visita, hoje eu não tenho tempo mais de ir na casa do cliente, é um deslocamento que para mim não funciona, então eu trabalho com vídeo. A pessoa me manda fotos, me manda vídeos, eu consigo ver o ambiente para levar os produtos próprios para a limpeza ser bem específica naquele lugar. Entendi. O Murilo Bastos perguntou: Coca-Cola na limpeza ajuda? Ai, Coca-Cola nem no estômago ajuda. Na limpeza Quem dirá na limpeza? não. Olha, sem misturinha, sem misturinha. Eu vi falando isso nos stories, gente, sem misturinha. E eu faço uma analogia para quem gosta de misturinha. Sabe aqueles motoqueiros randandã? Aqueles motoqueiros que passam na rua, que você para e... Gente, Sim. o engenheiro estudou anos para fazer uma moto silenciosa, fazer uma moto que desempenhasse a função dela, silêncio, andar. Andar motorizado, essa é a função. O que o cara faz? Arranca o escapamento. Você põe, meu Deus do céu, jogou no lixo o empenho dos cientistas em desenvolver um negócio bom. Para quem gosta de misturinha, o raciocínio é o mesmo. Existem químicos específicos que já inventaram produtos que é para aquilo. É para limpar a mesa, tem um produtinho. É para limpar o vidro, tem outro produtinho. Estudou, tá lá. Mas a pessoa Tá tudo quer já certinho. com limão, sal, bicarbonato. Para quê, minha gente? Não joga no lixo o estudo dos químicos. Produto certinho para a superfície certinho, não corre de misturinha. A maioria das misturinhas, aliás, um alerta, até um alerta sério, a maioria das misturinhas de produtos de limpeza são perigosíssimas para a nossa saúde. Já existe caso de pessoas que teve que colocar uma traca porque teve intoxicação, teve queima de pulmão, então não é brincadeira. Não Isso se mistura. ninguém conta. Isso ninguém conta. As pessoas gostam de misturar água sanitária com isso, a água sanitária não se mistura com nada. Muitos produtos químicos juntos formam uma combustão muito perigosa para a saúde. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes vale a pena você pagar um pouquinho mais para comprar um produto específico do que ficar querendo economizar fazendo misturinha, que acaba às vezes ficando mais caro. Olha o quilo do limão, não sei aí, mas aqui... Com certeza. E Samila, assim, muita gente falando maravilhosa, super te elogiando aqui. E Obrigada. eu posso imaginar que a sua demanda deve ter aumentado muito, né? Por conta da sua audiência. E como que você faz hoje com as clientes que te procuram? Você tem clientes fixas já? Porque eu não consigo imaginar como que você pode dar conta. Porque eu imagino assim, ó, trouxe a Samila na minha casa. Nossa, eu amei sua limpeza, quero deixar fixo. É isso, Como que você faz? é isso que acontece. Na maioria das vezes... Tá cortando minha cara ou é impressão minha? Eu acho que eu mexi e deu ruim aqui. Um pouquinho está só aqui, ó. Tá. Não, tudo bem, vou mais para trás. Isso. Na verdade, é isso que funciona mesmo, né? Eu tenho agenda fechada. Até o final do ano eu não tenho agenda mais. O que acontece é de muitas vezes, pode ser que o cliente viaje, ou que meus clientes fixos, porque eu tenho clientes fixos, né? Semanais, eu tenho cliente semanal, cliente quinzenal. Então, eu vou adaptando minha agenda para esses clientes e todos aqueles que vêm de fora, eu tenho uma lista de espera. Então, eles vêm, deixam o nome lá e assim, a primeira oportunidade que tiver de atendimento e tudo mais, eu consigo encaixar esse cliente para fazer o atendimento. Mas eu tenho meus clientes fixos, sim. E eu acho que esse é um dos deleites de você poder ter o Instagram para te ajudar nesse sentido, de entender a limpeza como um empreendimento, porque você consegue escolher. Hoje, 100% dos meus clientes que eu trabalho, eu escolho, porque eu trabalho com o que eu quero hoje, literalmente, né? Então, é um match muito grande quando eu encontro o cliente, a gente se encontra e dá tudo certo, e eu trabalho com o maior prazer do mundo. Eu tenho vontade, tenho planos de mais para frente conseguir capacitar outras meninas, de repente aqui na cidade, para conseguir mobilizar e levar mais limpezas, né, para pessoas com padrão de trabalho parecido, mas esses são planos mais para frente, até mesmo aqui no digital, né? No digital é uma forma mais abrangente de levar esse tipo de conhecimento para as pessoas conseguirem trabalhar com um padrão legal em todos os lugares, né? A Leti falou, ó, só voa, sou sua fã. Ah, O Felipe falou, ó, a diferença de limpeza de uma profissional para a nossa passada de pano é enorme. Põe enorme nisso. é o quê? Eu não tô Ele falou conseguindo que ver. a diferença da limpeza de uma profissional para a nossa passada de pano é enorme. A
demais. Demais. A gente se empenha para isso, né? Porque se fosse para fazer, porque se fosse para fazer de qualquer jeito, né? Que nem a gente sempre coloca nos stories. Se for para passar paninho, nem me chama. Eu vou, se for para lavar, brilhando, para Vai realmente jogar ser até no telhado. É isso. Cada cantinho, dentro da minha carga horária, você pode pedir para fazer o que for. Se tiver ali no meu, vou fazer sim. Aqui, ó, o Murilo perguntou: quando você percebeu que podia entrar com um diferencial de rede social e o quanto seria vantajoso? Desculpa, não cortou. Quando o quê? Quando você percebeu que podia entrar com um diferencial da rede social e o quanto seria vantajoso? Então, eu já tinha um Instagram de laços, eu fazia laços. Nesse meio período aí de tempo que eu fiquei um pouco mal em casa e tudo mais, eu comecei a fazer laços de fita. E eu amava fazer laços. E eu já tinha uma página para divulgar esses meus laços. E já conseguia vender até que legal. Só que depois da minha filha, você não tem, né? Trabalhar com ela junto, impossível, não tinha como. E aí eu trouxe a ideia de fazer o Instagram para limpeza, porque eu já tinha um certo conhecimento em divulgar trabalho pelo Instagram, mas foi depois de um curso também que eu fiz, e até meus próprios clientes mesmo me incentivaram. Eu falei, tô com ideia. Não, faz sim, você tem que fazer. A maioria das diaristas que hoje tem aqui são alunas do Humberto, né? Que foi um curso que eu fiz maravilhoso, ele é ótimo, e ele sempre incentiva a gente a divulgar o nosso trabalho pelo Instagram. E você realmente percebe, como a gente está falando, né? O Instagram ele é muito democrático nesse sentido. Não existe outra forma, por exemplo, de uma diarista como eu ter toda essa visibilidade, esse poder de comunicação, se não fosse por essa ferramenta. Então, eu acho o Instagram fantástico, extremamente democrático, e você vir colocar o seu trabalho aqui no Instagram é uma das partes principais do teu empreendimento, seja ele qual for, você precisa estar aqui. Você precisa estar. Sim, com certeza. Se você não estiver no digital, você perde a validação, infelizmente. Pode até conseguir, eu vejo isso em lojas, né? Você pode até conseguir manter sua loja pelo seu público boca a boca, pelos seus clientes fixos em si, mas é questão de tempo, anos, nem anos, mas para realmente cada vez mais cair. E as pessoas que estão se atualizando, entrando no Instagram, aprendendo sobre marketing, como se divulgar, como se lançar, né? Você mesmo se vender o seu produto, vai sair na frente de fato. Isso é fato que vai acontecer. Sim. O Murilo perguntou: você já teve que demitir cliente? Muitas vezes. Muitas vezes, principalmente porque pelo Instagram a gente não consegue ter muita visão de onde a gente vai, né? A gente pode ir em vários lugares. Eu sou muito de dar match com a pessoa, sabe? Sim. Tem que conectar. Para mim, estar ali naquele ambiente. Então, muitas vezes acontece de até ter um cliente legal, mas não conectou, não deu match. Ou muitas vezes a pessoa acha que entende a minha forma de trabalhar, porque, por exemplo, eu sempre falo, né? Olha, todo cliente que eu vou atender, eu mando um PDF explicando a forma como eu trabalho, os produtos que eu levo, os produtos que são de responsabilidade do cliente, as coisas que eu pergunto quais são as prioridades que ele gostaria que naquele atendimento fosse feito, né? Para que ninguém fique frustrado, eu vou lá e limpo uma coisa que ele não tá nem aí. Não, eu preciso saber o que você quer que eu limpe para eu conseguir superar suas expectativas em relação a isso. Então, de eu falar, mesmo depois de todo o diálogo, eu chegar na casa da pessoa e ela falar assim, mas você não limpou isso, não limpou aquilo. Eu falo, a gente não se entendeu. Então, desculpa, eu não consegui me comunicar o suficiente para você conseguir entender, mas eu não me comprometo com a limpeza inteira da tua casa, eu não tenho como fazer isso. Então, várias vezes já aconteceu de eu precisar demitir clientes, ou. É porque demitir é uma palavra meio assim, né? Mas deixar de realizar o atendimento na casa daquela pessoa, porque a longo prazo o negócio foi desandando. Ou muitas vezes a pessoa pode até começar, por exemplo, a gente sempre fala aqui não que seja uma obrigação, mas quanto mais a casa for organizada, melhor para a gente na limpeza. Porque a minha diária é de 7 horas ou 8 horas.
E se eu passar 2 horas só catando bagunça, catando brinquedo, catando chinelo, catando roupa, olha o tempo que eu vou gastar só para organizar, para conseguir ter clareza do que eu preciso limpar. Se a cliente realmente não consegue, não tem problema. Mas ela entende, então, que esse tempo que eu estou arrumando, eu poderia estar limpando. Então, se ficar algo para trás, pode ser porque o tempo que eu estava gastando com limpeza, eu estava fazendo outras coisas que ela poderia adiantar. Mas isso não tem problema. Se você quiser, que eu passo 8 horas lavando a louça, um beijão, tô lá. Mas você perdeu tempo e não vai conseguir concluir o que você gostaria, né? Tem como. E até o que a pessoa gostaria, né? Porque eu tô lá para fazer a limpeza da casa dela. Então, quanto mais coisa eu conseguir fazer, melhor é para ela. Então, às vezes acontece da gente perceber que o cliente realmente não valoriza. Você chega lá, parece que a limpeza é semanal, mas você tá lá, tá sempre tudo abarrotado, aquela coisa, aquela bagunça, aquela loucura. Então, você percebe que a pessoa não valoriza. Então, se for para fazer de qualquer jeito, chama outra pessoa. Poxa, eu tô aqui para dar meu melhor. Então, acaba não dando média nesse sentido. Eu gosto de trabalhar para clientes que valorizam a limpeza e que saibam o valor de um bom trabalho. E eu também gosto de fazer esse bom trabalho. Se eu não consigo desempenhar um bom trabalho, não faz sentido para mim continuar atendendo. Com certeza. Ó, o Cristiano perguntou: você tem funcionários? Não, funcionária sou eu. Eu sou atendente, sou a faxineira, sou a marqueteira, sou Sou financeiro, sou a fornecedora dos produtos, sou tudo. a gestora de tudo, mas sou eu. Sou eu. E às vezes eu levo Maraia, quem é meu seguidor aqui conhece Maraia, Maraia é minha mãe. Então, às vezes, a gente pega uma limpeza para fazer em dupla, né? Na maioria das vezes a gente trabalha em meio período, né? Que é uma jornada integral, mas em 2 pessoas, são 2 pessoas trabalhando por 4 horas, meio período, então é uma diária integral, eu levo ela comigo algumas vezes. E é muito bom trabalhar com a minha mãe. E fica que, que a gente consegue se acertar aí na limpeza. Então, algumas limpezas ela me acompanha, mas só. Eu trabalho sozinha mesmo. Mas no futuro breve vai ser escalado esse negócio. Exatamente. Eu penso muito nisso, na verdade. Por isso que eu estudo bastante a respeito do digital em si. E todo mundo que tem o Instagram precisa entender que vê só, eu trabalho com limpeza, eu sou diarista, mas a gente tem que mergulhar a fundo sobre todos os meios que existem de comunicação, para a gente aprender a se comunicar, a gente se aprender a falar, a lidar com outras pessoas, a mexer no Instagram. Então, a gente tem que buscar conhecimento sempre, sempre. Eu nunca tive falar, ai, trabalha com limpeza, mas ela está estudando marketing, eu tô, porque é a minha ferramenta de trabalho. Para eu conseguir escalar, ou para eu conseguir trazer esse conhecimento, que é o que eu quero, trazer essa valorização para outras pessoas, eu preciso aprender a fazer isso estudando. Não tem outra forma. No futuro, Bacana. teremos novidades. Ah, isso mesmo. Ó, quando você vai na casa dos outros, você fica reparando na limpeza da casa? Claro que não. Eu acho que não tem jeito, né, Samela? Não, mas eu não sou de ficar reparando, não. Isso, aliás, é uma coisa. Teve um dia na semana passada que eu abri uma caixinha. E aí teve uma moça que mandou uma mensagem, até grande, né? Eu não compartilhei essa resposta dela, eu só respondi para ela, porque ia ficar muito grande, eu queria falar sobre isso. Muitas vezes eu recebo mensagem de pessoas que são donas de casa, por exemplo, que não conseguem ou não têm auxílio de ninguém. Ela mesma que faz a limpeza da casa dela. E às vezes fica frustrada por ver. Ah, mas eu queria tanto você. Ai, mas olha, gente, eu tô na casa do cliente, eu tô recebendo para aquilo. Eu tô ali para dar o meu melhor, eu estou ali empenhada naquilo. Tem muita coisa que eu posso te ajudar, com certeza. Eu posso te ajudar indicando produtos, indicando equipamentos, indicando as técnicas que eu uso, mas nunca vai ser igual e você não precisa se frustrar por isso, porque a minha casa não é igual à casa dos meus clientes. Você acha? Eu trabalho a semana toda na casa Você dos precisa clientes. de uma Samela aí também. Preciso de mim para mim. Infelizmente não tem mim para mim. Mim é metade de mim para mim. Os outros é metade de mim para mim. E meu marido também me ajuda muito na dinâmica da casa, mas eu não consigo limpar minuciosamente todos os cantinhos da minha casa. Gostaria muito. Mas então você que é dona de casa, me sigam, gostem das minhas dicas e tudo mais. Não se sintam frustradas por às vezes não conseguir fazer, porque realmente o trabalho de casa é um trabalho que se você passar 3 dias
Só limpando é 3 dias de coisa que você vai achar para fazer e para limpar e nunca acaba e nunca vai acabar. E é isso. É bom melhorar? É bom aprender sobre produtos? É bom. Mas não se comparar, se inspira. Ah, eu vou limpar aqui direitinho e tudo mais. Porque aí acaba sendo, eu tô ali para isso se você for na minha casa daquele jeito. Então não se iludam. É bem assim. Te entendo, Samila, te entendo. E dê uma dica pra gente, Samila. É que nem, acho que alguém falou aqui sobre o limão e bicarbonato. Como você já falou, acho que essas coisas não funcionam muito. Mas dá uma dica para as donas de casas que precisa desengordurar o fogão. O que facilita isso? Desengordurante. Dificilmente você vai me ver falando de mistura, principalmente com comida, no meu conteúdo. Eu tenho muito cuidado, aliás, em falar a respeito disso. Principalmente, por exemplo, eu não tenho nenhuma indicação de produto profissional falando, olha, comprem aqui, porque o produto profissional ele exige diluição, de repente você pode estragar super. Então, eu não fico indicando produto profissional, a não ser aqueles que realmente têm um pH neutro e não vai estragar nada, mas precisa ter muito cuidado nisso, né? Na hora de indicar, na hora de falar, porque de repente a pessoa faz uma coisa ruim e depois vai falar que é minha culpa. Para de ser Sim. maluca. Mas para engordurar, o mais indicado é usar o desengordurante. Desses de supermercado. Um desengordurante muito bom de linha profissional, ele é top, ele derrete a gordura, mas os desengordurantes de gôndola mesmo de supermercado, eles desempenham muito bem a função. O detalhe do desengordurante que muitas pessoas erram é não deixar o produto agir. Existe um ciclo que chama ciclo de Sinner. Ele é o princípio principal, mas realmente, o princípio todo, e ele explica as fases da limpeza, né? A ação mecânica, o tempo de ação. Eu tô até devendo para os meus seguidores um conteúdo falando a respeito do ciclo de Cine, que muitas vezes o erro da pessoa é colocar o desengordurante, dar uma esfregada e já retirar. Todo produto precisa de um tempo de ação. E muitas vezes esse tempo de ação está explicado no rótulo, mas é que ninguém lê. Não. Eu tô aqui agora. Que dia que foi que eu li o rótulo? Nunca li. Então, precisa ler. Porque muitas vezes os produtos não, que não funciona porque você não conseguiu, não leu o rótulo, não viu que tem tempo de ação, não viu que, por exemplo, ele viu que se jogar puro no chão ele mancha, ou que ele não pode misturar com outra coisa, ou que ele precisa ser diluído na água. Ou aí a pessoa usa puro e fala, não, puro é que é. Puro ele não tem função nenhuma, precisa da água para fazer reação química. Então, gordura, desengordurante. Você espirra o desengordurante, espera o tempo de ação, na maioria das vezes são 3 minutinhos, deixa ele agindo, depois você vai, faz o processo de esfregação, retira, pano úmido, pano seco, tá? Chuchu, beleza do fogão. Aqui, ó, Libras.aquila falou. Gostei quando falou esses dias de deixar o tempo certo. Sempre tirava o produto antes do tempo. Eu não lembro, nunca me atentei a isso, não. Ó, o Cristiano perguntou como desaparecer com aquelas mosquinhas do banheiro. Aquelas do banheiro é o terror de todo mundo. Mas o detalhe dessas mosquinhas do banheiro é que, na maioria das vezes, se ela tá rodeando muito o teu banheiro, na maioria das vezes é o ralo. Elas estão vindo do ralo ou de pontos úmidos. O box fecha, fica aquela canaleta úmida. Os box, quando a caída do ralo é errado, fica úmido. Ali é que eles põem os ovinhos e aqueles ovinhos viram aquelas lagartinhas pequenininha, pretinha, que quando você lava o banheiro com cloro, às vezes elas ficam meio perdidas por aí. Essa sujeira toda vem do ralo. Então, se o teu banheiro tá com muito daqueles mosquitinhos lá, muito provavelmente eles estão botando no teu ralo. Então, fecha o ralo e mantém o banheiro sempre muito seco. Porque onde não tem umidade, eles não têm. Se o seu banheiro ficar com cantinhos, úmido, ralo aberto, ralo sujo, muito provavelmente é dali. Nos meus clientes semanais, até nos quinzenais, eu gosto de, depois de fazer a limpeza do banheiro todo, eu pego água fervendo, na chaleira mesmo, e jogo no cantinho. No cantinho, nos 4 cantinhos do box, deixa a água escorrer pelo ralo. Se tiver qualquer larvinha, ovinho, que a gente não consegue ver, né? É muito pequenininho. Vai ficar e pelo menos por um período aí essas mosquinhas vão embora. Entendi. E pro box do banheiro, né? A gente tá falando de banheiro. O que fazer para poder deixar aquele box mais bonitinho, sem aquelas manchas de respingo? Olha,
box, eu acho que é box, limpeza de box é o assunto top one de perguntas que eu recebo a respeito de box. Existem dois tipos de sujidade que a gente fala no sujidade orgânica e a sujidade inorgânica. A sujidade orgânica é a gordura corporal, sabe? A gente lava o sabão, a própria gordura do nosso corpo, às vezes o shampoo, o condicionador, tudo isso tem resíduo gorduroso, fica depositado lá com o tempo, né? Vai tomando banho, vai deixando a água lá, secando sozinha, faz aquelas manchas brancas. Mas essas manchas brancas, se você passar um desengordurante, deixando agir ali um pouquinho, ele vai cumprir a função dele, deixando agir, você vai com a esponja, o lado macio, dá uma esfregadinha, funciona legal. Se ele tiver bem esbranquiçado, você pode pegar o bombril seco. Sabe, bombril seco. Bombril seco no box seco, não pode, não arranha. Não, vai não. O bombril não arranha o vidro. Sabe o que arranha o vidro? O lado verde da bucha, que vocês amam atacar. O lado verde do lado ativo arranha qualquer superfície que brilha. Qualquer superfície que brilha. Aquele lado dela é super poroso, abrasivo. Ele é para isso, ele é para desencrustar mesmo. Se você tá brilhosa, transparente como vidro, fatalmente vai riscar. Só que às vezes não pensa, né? Minha mãe mesmo gostava de lavar o box com a bucha nova. Que a bucha nova é que é a... O bombril, pelo contrário, por mais que ele seja mais grossinho, as partículas são finas, então você não pode limpar o box com bombril que não tem medo nenhum de riscar. Você vai passando nele seco, bombril seco, box seco, você vai passando, vai tirando toda aquela mancha branca. Se você fez esse processo, as manchas não saíram, muito provavelmente o box já está calcificado, que é o segundo, a sujidade inorgânica, que é quando sais minerais da água, a água tem uma dureza chamada cálcio, várias outras. Estou falando aqui numa linguagem bem para todo mundo entender. A água tem dureza. Dessas durezas, quando fica no vidro depositado, o vidro meio que absorve. E aí não tem como tirar com nenhum produto, é só polindo. É com produto específico e polindo mesmo. Só assim para tirar aquelas manchas. Não, manualmente, com produto, bombril, tudo mais, não vai sair. Não vai. Então, às vezes, o que a pessoa limpa, e as manchas não saem, porque aquilo não é sujeira mais, é calcificação. Teu box calcificou, ou compra outro, né, se tiver muito, ou paga por uma restauração de box que eles deixam brilhando com a politriz ali, fica bonitinho. Sim. O Cristina até falou, olha, no vidro, hein, gente? Se o box for de acrílico, não pode. Não mesmo, isso. Box de acrílico. Difícil hoje ainda ter box de acrílico, né? Mas é verdade, no box de acrílico não pode não, porque plástico, o bombril no plástico arranha. O bombril é ótimo, é 1001 utilidades. Aliás, eu tenho um post no meu feed falando sobre os cuidados que precisa ter no bombril. E um deles é isso. Tem superfícies que ele arranha sim. Bombril não. Mas muitas ele arranha e o plástico é uma delas. Se for de acrílico, não passa, que realmente vai arranhar. Vou lá consultar esse post depois. Ó, o Felipe Alvo perguntou, já ocorreu de quebrar algo de valor acidentalmente? Ai, Jesus, graças, meu bom Deus, não. Já sim, aconteceu de quebrar um copo, um prato, alguma coisa assim, mas nada de valor, assim, que seja muito caro, a ponto de eu nunca precisei pagar nada, sabe? Mas já aconteceu com uma colega minha, aliás, eu lembro disso até hoje, que ela manchou uma pedra de mármore preta, porque ela estava usando água sanitária, era uma área externa, ela me mandou foto chorando e eu falei, amiga, você queimou a pedra. Não tem. Eu falei quebrei, né? Ela queimou a pedra. E aí teve que chamar o marmorista, ele foi lá, poliu e tal, passou um pretinho, deu para salvar, entre aspas, mas ainda tava aquilo ali, mas ela teve que arcar com essa despesa, né? Por isso que é muito importante a gente ter conhecimento de produto, de superfície e tudo mais, para não acontecer um negócio pesado desse. Já que você falou de mármore, eu já quero saber o que não pode usar na pedra de mármore preto. O que não pode usar na pedra de mármore preto? Ah, eu trabalho com um cliente que é marmorista. Olha que maravilha. Na maioria das pedras são bem produtos, não ácido. Ácido você jamais deve jogar na pedra. Mas a pedra de mármore preta, ela não se dá muito com CIF. Ele me disse isso, eu não sabia. Tem um CIF, sabe, saponáceo, que tem um cloro. E ele disse que é melhor
não. É melhor você fazer a limpeza mesmo com detergente, usando produtos mais neutros, de pH neutro, porque com o tempo pode ser que a pedra, por ser preta, de outras cores, tudo bem, você pode usar tudo. Mas a preta, é bom não ficar usando produto ácido, produto abrasivo, porque se sentar ali naquela pedra, perde aquele brilho, aí fica bem feia, só polindo mesmo. Mas tem como polir. Existem muitos profissionais que polem pedra e fica lindo. Ai, que legal. E para o banheiro, né? Que fica aquele lodo no banheiro, aquela gordura grudada no azulejo. O que a gente mais vê por aí, eles falando da misturinha lá de bicarbonato com, acho que vinagre, né? Que diz que solta. O que você indica para a gente não explodir a casa? É o mais indicado no caso, é que a superfície se mantenha, né? A casa fica estruturada, que é uma grande habilidade, viu? Misturando tudo, que deu um boom mesmo em tudo. E é engraçado, o pessoal gosta tanto de uma misturinha, você vai morrer esfregando aí o box com o azul bicarbonato, porque ele não tem essa função, ele não vai fazer, não vai desengordurar, né? Pode ser até que superficialmente ele consiga, mas penetrar mesmo ele não vai fazer. Você pode aplicar o desengordurante, porque tudo aquilo que está incrustado em azulejo, no chão, no box, é gordura, gordura corporal. Então, um desengordurante desempenha a função. Até em gôndolas mesmo no mercado, nas gôndolas do mercado tem produtos, aqueles tira-limo, sabe, aquele verde X14, eles são produtos que já são isso. Então, você pode usar, esfregar, esperar o tempo de ação aí, que ele vai cumprir com a função. Muito depende também do grau de sujidade, né? Quanto maior o grau de sujidade, mais potente o produto precisa ser. Então, por exemplo, numa casa que está sem limpeza há anos, por exemplo, na pandemia, né, quando voltou da pandemia, a gente pegava umas casas assim que estava sem limpeza há 2 anos, sem ver uma faxina mesmo há 2 anos. Então, precisava de uns produtos mais potentes para conseguir limpar, né? Para deixar tudo bonitinho como deve. Aqui, ó, a GG Bruna. Amo ver seus vídeos. Super ajuda suas dicas. Ah, obrigada. Estamos aqui Não, para isso. Tem muita gente aqui que ama, apaixonado nessa Samela, gente. Meu Deus do céu. Ô, Samela. E para manter aquele cheirinho de limpeza, o que você indica para deixar? Porque às vezes a gente compra lá, é um cheirinho. Só que a gente passa, daqui a pouco já não tá mais aquele cheirinho de quando acabou a limpeza. Tem alguma coisa que faça para durar mais? Olha, o que manda muito no cheirinho é a composição dele, né? O quanto de óleos essenciais tem. E na maioria das vezes tem umas fragrâncias que são boas, mas é normal o cheirinho passar, né? Você vai passar o cheirinho, ele vai ficar a vida toda ali. Mas tem uns cheirinhos que eles perduram mais. Até que Limpe, que é uma loja do Sul, eles têm uma como é que eu posso dizer? Uma gama de essências, assim. E eles mesmos, eles vendem o álcool que você usa para fazer a diluição e as essências. Então, como você que dilui, você consegue dosar. Se ela ficar. Eu uso essas essências para fazer de mimo para os meus clientes, né? Vez ou outra eu levo para fidelizar, pra gente fazer aquele. Tu tá vendo que eu te amo, né? Aí eu levo cheirinhos, aí eu faço tudo aromatizado. E como você consegue dosar a composição, eles duram mais. Depois vocês vão lá no meu perfil e ver quem é Tech Limp, que eles têm as melhores essências do mundo. Sério. Que legal. E agora falando um pouquinho mais dessa parte empreendedora, só para a gente poder finalizar, eu vi que você presta uma consultoria, né? Sim, parece. Como que funciona essa consultoria? Então, essa consultoria eu comecei agora. Por questão que as meninas mesmas vinham assim atrás de mim, falando, Samela! E eu falei, meu Deus do céu, gente, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Lá vai eu estudar como é que eu poderia passar o meu conhecimento, porque eu não gosto de fazer nada meia boca. Nada meia boca. Eu queria mesmo saber de fato ajudar ou uma dificuldade, ou porque de repente você até sabe fazer, né? Ou você até sabe como resolver, mas de repente você não é assertivo em conseguir passar aquele conhecimento. Então eu queria ser assertiva nesse sentido, sabe? A pessoa vir e sentir falando, não, sanou,
acabou, você realmente me ajudou, era isso que eu queria. Então, depois de fazer uns cursos, umas coisas, parar, e eu estudei muito, eu criei coragem e falei assim, gente, minha consultoria está aberta. A dificuldade que vocês tiverem, a gente vai ter uma reunião pelo Zoom e eu consigo te ajudar em pontos específicos, né? Claro, porque é um tempo limitado, então não tem como falar, mas assim, 1 hora e meia, 2 horas dá para falar bastante coisa, né? Então, eu tô disposta. Eu não tenho muitas vagas de consultoria, porque eu ainda trabalho, né? Eu trabalho em empresas, eu estudo pra caramba, eu tenho minha filha, então não dá para mim simplesmente, olha, abrir vagas para 10, não vou conseguir atender todo mundo. Então, eu abri 3 primeiras vagas no mês passado, e aí eu tô abrindo, na verdade, eu vou abrir agora, né? Porque eu ia falar sobre isso nos stories no final de semana. Mas eu tenho 3 agora no final de setembro. Então, se vocês quiserem consultoria a respeito de produtos, de equipamentos, de como agilizar a limpeza, dona de casa também, é que eu estou pensando agora numa forma de como conseguir fazer isso, trazer isso para o feed, né? Mostrar para as pessoas que entram no meu feed conseguir saber que eu posso dar esse tipo de ajuda. Mas até donas de casa mesmo não sabe que produto usar, ou quer produtos profissionais, a pessoa compra, eu ensino como ela usa. Eu falo para ela, olha, ele não pode usar o aqui pode usar, aqui não pode, não pode misturar, ou pode. E para outras diaristas, que é a minha paixão principal, é falar a respeito de posicionamento, de redes sociais. E é isso. Ó, já vou te dar a dica. Cria um e-book. Faz um e-book com essas dicas, Já tá no que vai ser a forno. sua porta de entrada para a consultoria. Já tá no forno. É isso Já tá no, aí. já tá no forno. Samela, muito obrigada por essa história incrível, por tudo isso que você representa, pelas mulheres que se sentem representadas por você. Parabéns por você abraçar uma identidade tão forte quem você é, o que você faz, realizar esse trabalho com tanto amor, porque assim, a gente sente o amor que você tem pela sua profissão. E fazer tudo isso com muita alegria, né? Com muito humor. Dá para perceber que você é uma pessoa completamente assim para cima, Sim. né? Então eu convido todas as pessoas que seguem a Samela a fazer parte aqui do nosso Instagram. Sigam o Tatuí Empreendedor, que assim como nós trouxemos a Samela, nós queremos contar mais histórias, incentivar mais pessoas. Em breve nós teremos uma ajuda para os profissionais que querem entrar aí para o digital. Isso está sendo estruturado, porque tem muita gente, né, Samela, que às vezes quer começar e não sabe como. E o Tatuí Empreendedor quer poder ajudar esses profissionais, como a Samela, que lá teve que se virar sozinha, né? Então, hoje, como tudo está muito mais evoluído, as pessoas podem ter ajuda de pessoas que já estão fazendo. Então, assim, meu muito obrigado por você ter aceitado o convite, por você não ter esquecido de mim, né? E assim, só espero que a sua luz continue acesa, que você brilhe cada dia mais, que você venha me contar em breve, olha, já expandi, já contratei pessoas, estou ensinando mais pessoas e que você possa mudar a vida dessas pessoas. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de falar, né? Falar a respeito do meu trabalho, falar da voz das pessoas da minha profissão, as meninas, a oportunidade de conseguir falar, né, sobre a minha história, sobre a minha experiência. Eu espero que vocês consigam entender o que eu quis dizer, né? Eu tentei não ficar muito roteirizada, mas eu acho que eu consegui passar Perfeito. a mensagem principal, que é da valorização dos profissionais de limpeza. Somos muito fortes, somos grandes e a tendência é sempre cada vez mais melhorar. E o nosso grito de valorização está aí. É só vir com a gente. É isso aí, gente. Quem tá aqui no canal, no Instagram do Tatuieu, vai lá seguir a Samela também, vai acompanhar as dicas. Tem muita dica bacana. Quem não assistiu, vai pro YouTube essa live, vai ficar salva lá no YouTube. Então, se você perdeu, e se você assistiu e quer assistir de novo, perdeu alguma dica, vai estar salvo lá no canal do YouTube. Samela, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso para você. E eu que te agradeço. Beijão. Beijo.